Fala, pessoal! Olha quem chegou! Bem-vindos a mais um Que Mais Podcast. E aí, Derek, como é que você tá? Tudo bem, Fafá? Como é que foi a semana? Foi tudo tranquilíssimo. E a sua? Também, foi muito Você bem. tá melhor? Assistindo o BBB, tô melhor um pouquinho da minha gripe. E os blocos? Terminou já? Eu não fui no bloco no fim de semana, porque eu tava desse jeito aqui, ó, péssimo. E hoje a gente tá com um convidado pra lá do especial, não é isso? Pois é, olha, gente, hoje a gente recebe aqui um nome muito importante na história da comunidade LGBT no Brasil. André Almada. O André foi um dos nomes por trás da The Week, uma casa que marcou a época e foi muito mais do que uma boate pra muita gente. Mas a história dele não para por aqui. Com o tempo, ele acabou se tornando uma figura influente dentro da comunidade, alguém que ajudou a levantar pautas, provocar conversas importantes e participar ativamente de debates sobre visibilidade, respeito, pertencimento e diversidade. Bem-vindo, André! Aê! Bem-vindo! Estou feliz pelo convite. Aliás, parabéns pelo podcast, tá muito legal. E para mim é uma honra estar aqui. Honra nossa te receber aqui hoje. Obrigado. Vamos falar de tudo e desmistificar algumas coisas É nessa mesa. isso, Não é vamos isso? falar tudo Estamos aqui para isso, vamos lá. Agora, André, você, com tanto tempo tendo uma casa noturna, você já acha que você já tirou alguém do armário? Se eu tirei alguém do armário... Engraçado, boa pergunta isso. Não é? Eu acho que sim, acho que a boate tirou muita gente do armário, né? Porque a época na The Week, ela foi frequentada por muitas pessoas, né? E eu acho que ali algumas pessoas que já tinham talvez a disponibilidade, vamos dizer assim, né? Predisposição para ter. É gay, mas depois saiu do armário. Mas acho que indo lá se frequentando, acho que foi. Não, saiu sim, tem um caso. Verdade. Olha. Não, tem um caso, verdade. Posso falar um caso real. Um casal de amigos. Eu não vou falar os nomes aqui. E. Famoso? Não é famoso, mas um casal de amigos que começaram a frequentar para fazer algo diferente, curtir a noite. E numa dessas, acho que ali no meio, na pista de dança, aí a mulher falou assim, não, beija aqui, trouxe um para beijar, e acabou beijando. E esse marido... se assumiu gay ali e eles se separaram e o cara ficou com outro cara e foi ali que ele se revelou mesmo. Olha só. Exato. Aproveitando essa deixa do Derek, não era uma pergunta que nem a gente tinha se programado, mas veio na minha cabeça. Você então, aproveitando esse lance de sair do armário, você ao longo desses anos nas suas casas, você recebeu muitos famosos. Muitos. Não assumidos, certo? Muitos. Como é que é pra você receber essas pessoas? Se você quiser dar nome, pode dar. Mas a gente quer saber como é que você recebe essas pessoas. Como é que é esse trâmite? Pra deixar a pessoa oculta dentro da casa? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que deixar as pessoas à vontade. Porque você acho que assim, tem que receber bem as pessoas, apresentar a casa e talvez ver um lugar ali mais reservado para algumas pessoas que são mais públicas, para que elas possam curtir. E assim, nós como produtores, donos de estabelecimentos, acho que a regra número 1 é não ficar ali babando ovo e ficar ali. A pessoa que está indo na sua casa, ela quer para se divertir, né? Então, à medida que você está ali do lado, ficar fazendo social o tempo todo, é um saco, né? Porra, essa pessoa não me deixa aqui, eu vim aqui para me divertir, me deixa, né? Me deixa aqui no meu canto que eu quero aproveitar. Então acho que você tem que deixar a pessoa à vontade. Se ela precisar de alguma coisa, tiver alguma demanda especial, eu deixo ali meu contato para ela, né, me ligar e me contatar. No que eu precisar, vou lá, atendo, ajudo e deixo ela à vontade. Até na hora de ir embora, eu falo, na hora que você quiser ir embora, me fala que eu te levo até a porta. Mas como é que é? Ela entra por um outro lugar, ela fica escondido, tem uma sala? Como acho que a gente pode, eu deixo uma área VIP, né? Cada casa tem uma configuração, então eu sempre procuro deixar uma área mais reservada, que não tem esse acesso tão grande dos assédios dos clientes, né? Que querem ali para tirar foto, ficar, enfim, tietando e tudo mais. Porque se ela está indo lá, é porque ela quer se divertir. Claro. E eu acho que a gente tem que deixar as pessoas o mais à vontade possível e, principalmente, não ter fotos, né? Eu acho que ainda mais hoje... Fica meio difícil hoje falando de celular, né, de redes sociais, porque hoje todo mundo dá um zoom, pega uma foto. Antigamente não, né, as pessoas tinham um fotógrafo ali para tirar foto e tal. Eu acho que isso é a regra número 1, você deixar as pessoas ali na privacidade delas. Eu nunca
tive fotógrafo para tirar foto de ninguém, então as pessoas iam, se sentiam à vontade, e isso fazia com que elas voltassem novamente para curtir. E acho que essa é a receita de sucesso para que essas pessoas dizem. Mas eu acho que assim, foi uma época em que não tinha redes sociais, que eu acho que é importante falar sobre isso, porque com as redes sociais as pessoas deixaram de também sair, né? Sim, Porque o que acontecia? Os famosos saíam muitas vezes para as baladas, para os eventos, para aparecer, para virar pauta de veículos, né? De notinhas que apareceu, quem foi, para virar notícia. Então os famosos eles saíam para ter uma notinha no dia seguinte em algum lugar, né? Hoje em dia não, porque eles já são a própria fonte da notícia. Então, hoje, por exemplo, todos esses Instagrams de notícias, né? As pessoas já vão direto na fonte, vê lá o vídeo que postou, que não sei o quê, e dá a nota ali. Entendeu? Antigamente as pessoas precisavam sair, ser vistas. Para serem vistas e serem lembradas. Lembradas, né? E registradas, né? Hoje não acontece mais isso. Hoje Interessante isso, né? Hoje as pessoas, na verdade, virou um negócio. Você quer que eu vá no seu evento? Paga para eu ir. Me paga, eu vou lá, eu Antigamente não, as pessoas iam de graça. Porque elas queriam estar ali e ser vistas, porque sempre ia ter um jornalista, sempre ter alguém conhecido, alguém que viu e falou para o jornalista, passou a pauta, né? É uma fonte para o veículo. Você acha que se inverteu? Que antes era importante para casa, para a pessoa estar na casa. Hoje agora não. É importante para casa ter a pessoa. Exato, mas é só sair se pagar. Hoje, porque a pessoa faz o seu próprio conteúdo. Interessante. Exatamente. Entendeu? Então, antigamente ela tinha que ir no lugar para virar o conteúdo de um site. Hoje não. Ela é o próprio conteúdo. Ela gera o seu próprio conteúdo. Ela cria as próprias pautas. Ela mesma pode criar também a polêmica que ela queira criar para poder gerar notícia, engajamento. André, como é que você começou com esse lance de ser proprietário de casa noturna? É um processo, uma coisa vai levando a outra, né? Eu comecei, já fui hoteleiro, né? Fiz administração hoteleira, trabalhei com hotéis, depois fui virei PR internacional do São Paulo Fashion Week, e aí vai conhecendo pessoas, e acabei sendo convidado para ser um promoter de uma casa, para resumir tudo, né? Aí promovia uma noite muito especial que levava exatamente personalidades, celebridades para brincar de DJ, na época em que se convidava pessoas famosas para discotecar. E virar notícia. E aí eu fiz um projeto chamado Jet Lounge e que levava essas pessoas para brincar de DJ. Não sei se você se lembra. Não lembro. Não é da sua época. E aí virou um sucesso e teve assim, a mídia deu uma atenção bem especial e depois disso eu criei uma label minha de festa e a partir dessa festa, essa festa cresceu e aí eu vi que existia uma demanda para criar uma casa, que foi no caso a The Week, que foi um sucesso, um case de sucesso. Case mundial, né? Mundial, e que uma coisa foi levando a outra, né? Você acha que na noite, hoje, principalmente de São Paulo, existe um antes e um depois da The Week? Eu acho que existe um antes sim e o depois. Qual seria esse antes e depois, na sua opinião? O antes foi que antigamente as casas eram consideradas muito nichadas e guetos, vamos dizer assim. As pessoas, elas se escondiam ali naqueles clubes que eram muito restritos. Eram clubes pequenos, eram né? Clubes menores, e aí você na verdade tinha vergonha de se expor para aparecer. Por exemplo, eu quando nos anos 90, quando eu cheguei lá da minha cidade de Birigui, eu ia nos clubes, mas eu tinha vergonha de ficar na fila, por exemplo, de alguém passar e me reconhecer. Hoje não existe mais isso. Então antes tinha a questão do preconceito, que era muito forte, as pessoas, na verdade, se escondiam, né? E esses lugares eram lugares, pontos de encontro. E depois da The Week houve uma certa, vamos dizer assim, uma profissionalização do setor, do mercado de entretenimento, que antes essas casas menores eram mais pontos de encontros, não eram tão profissionalizados. E com a The Week se profissionalizou, ela realmente virou um grande negócio e foi frequentada não só pela comunidade LGBT, mas por outras pessoas. Então, eu digo que sempre foi o antes e o depois da The Week, porque a The Week realmente elevou, né, as casas noturnas num outro patamar. Interessante. A gente está falando da sua trajetória, e a The Week foi muito importante
como dentro da comunidade, né, LGBT. Eu diria que antes, a preocupação das pessoas era se assumir. Exato. Né? E acho que hoje, fazendo um paralelo com os dias de hoje, essa preocupação mudou um pouquinho, né? Sim. Hoje, acho que o pessoal está preocupado em outros medos, em ser gay, em tentar se encaixar ali num determinado padrão. Como é que você vê essa evolução? Porque você participou de tudo, Sim. né? Eu acho que esse movimento, nessa transformação, como eu falei antes e depois, e com a The Week as pessoas elas se sentiram acolhidas nesse lugar, e elas foi um motivo de orgulho para elas frequentar um lugar como a The Week. Que elas perdeu o preconceito de ser considerada como ir num lugar que era mais gueto e foi para um lugar mais mainstream. Mais chique também, né? Eu acho uma questão de muito mais estrutura, né? Que pela visibilidade da mídia e do que se tornou a The Week na época, as pessoas realmente elas tinham orgulho de falar que frequentavam um lugar como a The Week. Inclusive levava seus pais, seus amigos, tinham seus amigos héteros, né? E levava, porque eles tinham orgulho de falar, olha o lugar que eu frequento. E antigamente não tinha aquela coisa, era muito considerada uma coisa muito segregada. Sim. Né? Então, quando surgiu um ambiente como esse, as pessoas falam, nossa, eu tenho orgulho de falar que eu frequento esse lugar. Né? Porque não era uma coisa tão taxativa, tão exclusiva para o público só. Sim. Era frequentada por todos. Então as pessoas se sentiram mais à vontade. Mesmo antes de eu abrir a The Week, minha própria noite chamada Jet Lounge já agregou, já misturou as turmas. Né? Então, foi legal esse mix de pessoas. Já trouxe diversidade. Já começou ali, e aí foi, na verdade, se concretizou ainda ali, se consagrou na The Week, né? Esse mix de público. Então, acredito que isso mudou bastante o comportamento das pessoas em relação à noite. Quando você cria as suas festas e as suas casas, você pensa em atirar num determinado público? Eu pergunto isso por quê? Porque no imaginário das pessoas, e principalmente da comunidade, tanto a The Week como a Rai é uma casa onde só tem gay padrão. Sim. Sem roupa, sem camisa, e esse tipo de público. De fato, você mira nesse público? Ou isso acontece involuntariamente sem que você tenha feito alguma ação para isso? Na verdade, isso já é cultural, né? Então, a The Week já veio nesse perfil de público. Obviamente, na The Week, ela foi considerada por muito tempo uma coisa muito padrão. E depois eu senti a necessidade, quando começou realmente a questão mais da parada, dos direitos, dos avanços, das conquistas dos direitos LGBTs, e as pessoas também, a necessidade de se acolher as pessoas. Sim. De se quebrar esses paradigmas, né, de corpos tão perfeitos e, vamos dizer, padrões, e poder realmente receber todas, mostrar que o espaço é um espaço para todos. Então eu comecei a quebrar esses paradigmas, até mesmo fazendo campanhas estampados nos flyers e nas comunicações visuais, né, comunicação da noite, das festas, e trazer diferentes corpos. E eu acho que isso acabou também fazendo com que as pessoas se sentissem mais acolhidas e mais à vontade de frequentar o clube. Então isso foi quebrando ao longo do tempo. O público, ele tem, na verdade, o seu perfil. E todos são bem-vindos. Isso já, desde a época, todos os meus eventos, sempre todos foram bem-vindos. Obviamente, existe, né, um público que segue aquele perfil. E aí, você não tem como, na verdade, falar que é direcionado só para aquele público. Acaba sendo direcionado por causa da música, do estilo, do estilo do público que vai. Obviamente, o próprio público, um outro público hétero, por exemplo, não vai querer ir num lugar onde tem um monte de gays, de homens sem camisa. Talvez vão ficar um pouquinho incomodados. Então, ele é seletivo automaticamente, autosseletivo, né? Ele automaticamente dá o perfil, o direcionamento de público. Existe já um estereótipo
de festas gay, que já vem, independente de qualquer festa, já vem, acho que esse carimbo em cima, não, né? que eu queira, né? Porque eu falo, eu sempre eu quero que quanto mais mistura, para mim, melhor. Né? Mas automaticamente ele acaba seguindo um pouco. Você acha que então é uma questão de identificação? Identificação, seja a casa era uma casa como qualquer outra casa, que é um clube moderno, com iluminação, com sound system, tudo igual como qualquer outra. Estruturas, né, de camarote, de área VIP, enfim, várias outras áreas. Mas a sonoridade conta, o perfil de público que frequenta. Então ele vai se selecionando, né? Acho que desculpa, Derek, você também tem lá recepcionistas bilíngue, trilingue, que recebe as pessoas também, eu fiquei sabendo. Tem sim. Existe uma estrutura como qualquer outro clube, para receber todas as pessoas. Mas falar que eu dou um direcionamento específico para um público, não. Né? Tá explicado. Eu acho que essa nossa conversa sobre públicos dá uma linha pra gente falar um pouquinho sobre a nossa comunidade LGBT. E hoje, eu abri aqui uma notícia que o Guia Gay publicou, um abraço pro Márcio lá, que é: lésbicas vão à justiça pelo direito de fazer eventos sem pessoas trans. Né? A gente tá vendo um movimento no mundo lá fora que, pra mim, ao meu ver, é assustador, né, de uma segregação dentro da comunidade, separando gays, lésbicas e bissexuais de pessoas trans. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que primeiramente, a gente tem que respeitar todos os corpos, todas as condições, vamos dizer assim, de gêneros. Porque só a pessoa ali que se intitula uma trans ou qualquer outro, vamos dizer, qualquer outro gênero, consegue dizer, né, como ela se encaixa dentro. Como ela se encaixa na sociedade. Então a gente não está aqui para questionar nem para julgar. O que eu acho que as pessoas elas estão perdendo um pouco da tolerância, estão ficando intolerantes, né? E a gente tem que respeitar. Obviamente tem alguns absurdos, né? Que eu acho que é a questão da imposição de certas, né, certo gênero. Você tem que aceitar. Não, a gente tem que respeitar também, né? Acho que o respeito ele tem que ser de todos, porém, obviamente, tem pessoas que discordam. Recentemente, eu acho que aí é uma questão para todos pensarem, né? Eu não estou aqui também para dizer se está certo ou se está errado. Por exemplo, teve uma polêmica da Erika Hilton, que é uma política e, né, que é muito querida por muitos da comunidade, mas que houve uma polêmica. Ela foi, se não me engano, foi a revista Marie Claire que intitulou ela como Mulher do Ano. Então houve uma polêmica muito grande em cima disso. Como que muitas mulheres se sentiram ofendidas, muitas se sentiram representadas, mas aí é que tá, cada um pensa de um jeito. É a mesma coisa falar de política. Hoje quem é de esquerda, quem é de direita, e vira essa briga, né, nas redes sociais, que é um horror que está acontecendo. Se você fala que você é de direita, você é bolsonarista, que você é isso, que você é aquilo, e que você está errado. Se você fala que esquerda, o outro da direita também vai falar que você é isso, isso e isso. O que eu não acho legal é quando o discurso é uma coisa e na prática a pessoa age de uma outra forma. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que são de esquerda, que fala do capitalismo opressor, que critica o capitalismo opressor, mas desfruta do que o capitalismo pode oferecer. E desfruta de uma maneira muito descarada. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que tem que ter é o bom senso. O que você fala, você tem que também ter na sua conduta, no seu comportamento, como você se apresenta para as pessoas. Então, não adianta hoje eu vi engraçado isso, uma influencer fez um post, acho que a Angélica, falando numa entrevista dela que ela é vegetariana desde os 12, 13 anos de idade. E aí mostra ela fazendo uma propaganda... Comendo salsicha. É incoerência, né? Então, não condiz. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que, na verdade, começar a analisar. Né? Porque não adianta a gente ter um discurso bonito, maravilhoso, sendo que na prática é outro. Eu acho que é isso que a gente tem que observar. Mas você acha que, por exemplo, essa diferença dentro mesmo da própria comunidade não é prejudicial para todo mundo, por exemplo? É prejudicial, sim. Eu acho que está no direito delas. Mas eu acho que isso é horrível.
você fazer esse tipo de discriminação. Porque por décadas, a comunidade lutou por inclusão, por respeito, e agora você vê uma coisa dessa. Né? Ao invés de a gente acolher as pessoas estão excluindo as pessoas. Então existe uma situação de excludência muito grande. E que eu acho que é isso que a gente tem que observar. Que a gente, para conquistar o que nós conquistamos hoje, foi a duras penas. E agora, porque nós conquistamos, nós estamos, na verdade, excluindo. Exatamente. Está acontecendo o inverso, então não está coerente o que está acontecendo. Então, isso é muito perigoso, porque acaba criando discursos de ódio com as pessoas também. Então, a gente tem que repensar muito como a gente está lidando com a sociedade, com toda essa comunidade. Né? E não é só na comunidade LGBT, é no geral como um todo, né? Eu acho. Vai, Derek. Eu queria voltar nas questões assim dos corpos que a gente estava falando aqui, desse negócio que hoje parece que cada vez se fala mais na gay padrão, né? E parece que você tem que seguir uma cartilha ali, que parece que o homem gay, como eu falei no início, antes era difícil sair do armário. Hoje parece que as dificuldades são outras, que é encarar o próprio mundo gay e o padrão que você tem que seguir dentro desse mundo gay. E para que você esteja inserido nesse nicho, para você ser aceitado, você tem que entrar numa forma. Então, se eu não for daquele jeito, eu não me encaixo nisso. E eu acho que não é nem fisicamente, é também nos gostos, musical, tudo, né? Tudo você entra dentro da caixinha gay. E eu acrescento isso, principalmente agora, com esse lance de que parece que a pessoa mais... como é que era naquela época da escola, que tinha um famosinho... popular, né? Popular é o conteúdo mais 18 hoje em dia, né? Então aquele padrão bonitinho, corpinho no jeito, que tem X de seguidores e que tem lá OnlyFans, ou que tem um privacy. Falar sobre isso é muito complexo. Eu acho que esse assunto, principalmente na comunidade gay, eu acho que ele não nasceu do nada. Eu acho que tem raízes, vamos dizer assim, históricas, sociais, emocionais, muito profundas. E quando a gente está falando da questão de pertencimento, durante décadas, a nossa comunidade se sentiu excluída da família, da igreja, do trabalho, de várias coisas. E quando essas pessoas LGBTs encontraram, acredito que uma comunidade em que elas pudessem ali se falar, se encontrar, aí eu acho que tem aí um desejo quase meio que inconsciente de validação. E aí que entra a questão do corpo. Porque a régua foi medida na comunidade LGBT pelo corpo. Uhum. Né? E o gay, ele precisa ser visto para ser escolhido. Né? Então, e aí essa régua foi pela aparência. Então, a pessoa precisa, na verdade, ela precisa ser aceita, vista, ser bonita, ser aceita para ela poder pertencer àquela comunidade. Tem muito pouco a ver com a aceitação pessoal dela. Exatamente. Né? E aí tem a questão também da cultura da visibilidade, né? Que a gente vê muito hoje. Essa questão que a imagem diz muita coisa hoje. Até por causa de Instagram e rede social. Exatamente. Né? E aí, quando você está falando de visibilidade... acredito que a comunidade, o hétero, ele tem outras formas de validação. O gay, a validação dele entra ali pelo corpo, pela aparência. Praticamente um passaporte social de validação. Sim. Né? Então, e aí a comunidade gay nesse momento também, como eu falo, é muito pelo corpo, né? Porque você você ser visto para ser desejado. E aí também tem a questão mais histórica, que, se eu posso dizer assim, que veio a questão, talvez a origem, por que dessa coisa do corpo. Nos anos 80, 90, a crise da AIDS, você tem um corpo forte, você tem um corpo escultural, mostrava força, segurança, saúde. Sim. E talvez venha daí, mas obviamente isso mudou muito com o passar do tempo. Isso já não vale mais, né? E essa cultura, até acho que queria saber a sua opinião sobre isso. Ela
você acha que dentro da comunidade, toda essa cultura de corpo, ela mais adoece ou ela mais colabora? Eu acho que ela adoece, porque quando a gente está falando de como eu falei, durante anos a gente brigou, lutou por ser aceito, por ser acolhido. E agora, com a questão das redes sociais, a gente criou uma sociedade que exclui as pessoas, né? Então, por exemplo, o corpo hoje é uma moeda de troca. Sim. Então, você vê nos aplicativos de relacionamento, você vê isso na praia, você vê isso nas festas, você vê isso nas redes sociais. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas agora realmente está mais radicalizado ainda. E os corpos cada vez mais trincados e mais fortes ainda. Exato. Parece que hoje em dia eles entram na adolescência e já entra já com o corpo daquele jeito. É um negócio absurdo. Porque isso virou moeda de troca. Eu vi até mesmo uma reportagem que para a comunidade gay, o ativo, não só que é o novo luxo, vamos dizer assim, é você ter um corpo escultural. Porque para você ter um corpo desse, você precisa ter tempo, você precisa ter dinheiro. Rotina. Ou seja, quem trabalha, você precisa ficar o tempo todo na academia se cuidando, que a alimentação custa cara. Exatamente. Para manter uma dieta regular, né, balanceada. Caríssimo. Você tem que viver em função disso. Caríssimo. Você tem academia, você tem um tempo que você passa na academia fazendo isso. Você tem procedimentos estéticos. Você tem um monte de coisa, preenchimentos, harmonização, não sei o que, nananã. Nutricionista, endócrino. Exato. E aí vai. Então, o novo luxo virou o corpo. Então, hoje, o seu grande ativo é o seu corpo. E aí, na comunidade gay, a gente brinca que tem um monte de gente linda que, na verdade, o ativo dela é esse, porque vai pegar um sugar, um cara mais velho, que vai bancar a pessoa. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa pode bancar. E o corpo é usado como uma moeda. É uma moeda de troca, né? As pessoas se vendem, né? Porque, então assim, é luxo para ela poder ter aquele corpo, porque é dinheiro, é tempo, é tudo isso, né? É gasto. Mas vira uma moeda de troca para você poder ser bancado por alguém, para você conseguir, não sei, ter acesso numa academia, ganhar uma viagem, enfim. Celular. É um passaporte, como você mesmo falou. É um passaporte social. E, André, vamos sair do novo e avançar na ordem cronológica. Você acha que a comunidade, ela sabe envelhecer? Ela está preparada para envelhecer? Olha, se a gente pegar pelo que a gente está falando, da preocupação com o corpo, né, eu acho que ela está preparada, né? Mas a que preço? Aí que a gente tem que ver outros lados, né? Porque às vezes um corpo lindo, maravilhoso, não significa saúde. Uhum. Exatamente. Né? Porque usa bomba, um monte de coisa, e por dentro está tudo, né, estragado. Então eu acho que a gente tem que ver o seguinte, que quando a gente está falando muito hoje de etarismo, né, de idadismo, e uma coisa que eu tenho falado, e hoje aos meus 53 anos, acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar, é o que a gente tem que, na verdade, cuidar da aparência sim, mas cuidar com bem-estar, né? Para você ter uma saúde, ter um corpo saudável, para você poder suportar os anos que tem pela frente, para você chegar lá nos seus 70, 80 anos, saudável, com disposição, né? Então eu acho que a gente tem que ver isso como saúde, não só mesmo como estética, né? Como uma parte de física. Eu acho que... Mas as pessoas estão conscientes, sim, cada vez mais, porque com as redes sociais se fala muito disso, né? De bem-estar. Tanto é que hoje... É até polêmico e eu refuto isso muito, que as pessoas ficam demonizando a noite, por exemplo. Uhum. Elas dizem que a noite que as pessoas não querem mais, que a geração Z não está querendo mais sair, não bebe mais. Mentira! Que está muito mais saudável, que está preferindo o dia, que vai... Eu já vi matéria sobre isso. Então, eu acredito, claro, pode ser sim. Eventos sempre foram eventos diurnos mais bem-vindos, mais bem receptivos pelas pessoas. Os eventos diurnos. Uhum. Tanto é que a The Week era um sucesso porque tinha aquela área externa maravilhosa e todo mundo amava. Esse era o grande diferencial. Então sempre existiu. O que na verdade existe um mercado trilionário, que é de wellness,
que tá, na verdade, que tem que demonizar alguma coisa para poder se aparecer. Para poder aparecer, para valorizar o seu mercado. E é esse mercado que, né, que tá fazendo essa demonização da noite como se a noite fosse algo né, horrível. Né? Muito pelo contrário, a noite é muito saudável quando você fala pelo lado de saúde mental, é um momento de extravasar, de você, sabe, esquecer muitas coisas, de poder estar com seus amigos, é um lugar de socialização, de encontros de pessoas, muito do contrário do que as pessoas têm falado. Mas é normal isso, e eu acho que aos poucos isso vai se desmistificando, né? Mas eu acho que existe um jogo de interesses muito grandes, que é esse mercado de wellness que quer detonar com a noite. A comunidade é etarista? É, né? Muito. É muito etarista, é muito preconceituosa. E depois que eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, eu vejo os relatos, tantos DMs que as pessoas me mandam, e falando, nossa, André, que legal que você está falando sobre isso. Eu já sofri vários tipos de preconceito, na sua balada, inclusive. Sério? As pessoas falam, nossa, sai daqui, sua bicha velha, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar em casa, sabe? Algumas coisas desse gênero. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque, né, você é bonito agora, tá incrível, maravilhoso, mas amanhã você vai chegar lá também. Então, às vezes não vai chegar tão bem quanto, né? Ainda mais porque muitos usam tantas coisas, né? Exatamente. E chega lá na frente e não tá tudo... E as chances de despencar são maiores ainda, né? Exatamente. E tem um custo para isso também, né? A gente tá falando de custo, é muito caro manter tudo isso. Porque a aparência também pode ser, o corpo pode estar ótimo, mas se você não tiver dinheiro para fazer os procedimentos estéticos, você vai cair, vai ficar horrível. Né? Ô André, você sofreu isso dentro da sua casa noturna? Eu não sofro isso. E eu também vejo isso de uma forma muito natural. E se alguém falar pra mim, sou maricona velha, eu rio, eu brinco. Eu acho que é isso que está acontecendo assim no mundo. Você não pode falar de preto, você não pode falar de gay, você não pode falar de nada hoje em dia, porque tudo você vai ser criticado. Então, qualquer coisa que você fala hoje nas redes sociais, você tem que tomar um cuidado e às vezes você tem que ficar calado. Então, qualquer lado que você falar, e mesmo você falando, você não pode mais brincar hoje. Não pode fazer uma brincadeira. Mas eu brinco comigo mesmo. Sabe, as pessoas me falam, sou maricona velha, sou bicha velha. Eu rio, eu tô tranquilo, de boa. Acho que talvez a minha geração brincava com isso. Agora tá muito chato. Nada se pode falar. Tudo você vai ser julgado. Vira um tribunal a céu aberto. E aí, até você se justificar, as pessoas já pegaram aquele recorte, ou aquelas pessoas que manipularam aquela informação, aquele recorte da tua fala, acabou com você. Então, eu acho que tá ficando muito... Tudo tá muito policiado, tudo é motivo de cancelamento, tudo é motivo para discordar de você. Então, as coisas estão ficando muito chatas. O mundo tá chato, tá pesado, a energia do mundo tá pesada. Então, o que você vê nas redes sociais o tempo todo a sua saúde mental vai pro buraco. Você não aguenta mais ver tanta desgraça, tanta gente falando mal. Não pode uma pessoa falar alguma coisa que já inverte tudo, que já vem um comentário, um hate. Sempre o hater. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que mudar de alguma forma. Não dá para ficar do jeito que tá. Porque daqui a pouco a gente está cada vez mais se enclausurando. E por isso que as pessoas estão com a saúde mental completamente destruída. Você leva muito hate? Eu levo. Mas por quê? Talvez, já foi mais. Acho que agora nem tanto. Mas também é aquela coisa, também me policio muito para poder falar. O que eu vou, sabe, dá vontade de falar muitas coisas, mas eu não posso falar. Porque vou ser julgado por isso, né? Mas eu já fui muito, né? Porque principalmente, porque você, seu padrão, porque você, da elite, tá falando do quê? Você só vê o seu mundinho, entendeu? Esse bando de bicha padrão que frequenta a sua boate. Quem é você para falar alguma coisa?
Entendeu? Só que ninguém sabe a tua história. Ninguém sabe de onde você veio. Exatamente. Você veio, como você foi criado, o que você passou, as suas dificuldades, seus perrengues na sua vida. Como você chegou ali. Como você chegou, como qualquer outra pessoa que passou por tantas dificuldades, entendeu? E a gente chegou naquele momento e as pessoas estão lá te julgando porque ela só vê aquela posição, ela não vê o que você passou. Então é muito complicado isso, porque as pessoas não têm o hábito de pesquisar, não quer saber quem você é, ele só vai ver aquele momento. E é isso que realmente está acontecendo. As pessoas, elas só julgam aquilo que elas veem. E tomam como verdade aquilo que a pessoa falou, sem mesmo checar a informação, sem mesmo saber se está certo ou se é errado. Ela já vai e julga de cara. Já vomita ali, né? Exato. Você acha que hoje a pauta da comunidade, ela virou um artifício em benefício próprio, principalmente na política hoje? Dentro da comunidade também, porque às vezes a gente vê gente usando da pauta, mas que na real não tá nem aí para isso. Eu acho que tem políticos sérios e políticos que não são tão sérios assim como você está mencionando. O que eu falei, repito, o que eu não acho legal é quando você tem um discurso e na prática é outro. Uhum. É isso que não acho legal. E que eu tenho me decepcionado com muitos políticos por aí que pregam uma coisa e agem completamente diferente. E com toda essa polarização política, você já falou sobre isso? Você tem algum lado político que você... Claro que eu tenho meu lado. Mas se eu falar o meu lado, eu vou ser julgado dos dois lados. Uhum. Se eu falar que eu sou de direita, os esquerdas vão acabar matando em cima. Se eu falar que eu sou de esquerda, os de direita vão acabar comigo. Então o que eu posso fazer? E hoje se tem muito aquela crítica sobre o gay de direita também, né? Muita gente também, que eu vejo também como uma falta de respeito sobre a opinião ali da pessoa. Acho que as pessoas podem não concordar com o lado político da pessoa, mas julgar e também ser hater, eu acho que já está passando de um limite. Eu acho que as pessoas precisam fazer uma autorreflexão e pensar. Antes de você julgar alguém, de falar que porque é da direita ou porque é da esquerda, você tem que pensar o que você quer para si, né? Como você imagina a sua vida. Antes de você falar que que é capitalismo, ou que é o capitalismo, que o outro é de esquerda. Uhum. Então pense, será que quando você é uma pessoa que está ascendendo na sociedade, por que as pessoas estudam? Por que as pessoas trabalham? Por que elas vão atrás para conquistar o quê? O que elas estão almejando na vida? Então, isso é o quê? Sim. Né? Todos almejam chegar num patamar de vida ou mais. Todos ostentam, todos querem ostentar, todos querem ter um pedacinho dali. Eu acho que é isso, às vezes, que também muitas pessoas... acho que existe uma frustração coletiva das pessoas. E isso, a rede social, ela evidenciou ainda mais. Porque quando as pessoas ostentam as suas conquistas, ou vem pessoas que conquistaram coisas, ou pessoas que já nasceram em berço esplêndido, e elas não conseguem alcançar aquilo, aí vem o hate. Elas ficam frustradas. E aí não pode ver ninguém, né, tendo sucesso. Melhor, porque elas não conseguem chegar, elas não sabem como ascender, como conquistar. E aí vem o hate. Porque é uma frustração delas. E elas vomitam tudo isso no seu sucesso. Então, acho que as pessoas precisam pensar sobre isso. Não é porque você não conseguiu que você tem que detonar o outro. Sim. Mas você tem que entender que essas pessoas lutaram muito para chegar lá. Estudaram, trabalharam, passaram por perrengues absurdos e não vê só aquele momento, entendeu? Então por que você não faz o mesmo? Mas às vezes é realmente pela incapacidade da pessoa ter forças, né, para poder chegar lá. Ou talvez falta mesmo condições de, às vezes, contatos, oportunidades. Eu acho que é essa palavra. Acho que é questão de oportunidades para muitas pessoas que... Eu acho também que muitas vezes quando a pessoa não consegue, ela parte pro ataque. Exato, total. Né? E é isso... recentemente, Jojo Todinho, aquela outra também que falava o corpo livre, que era aquela mais gordinha. A Scarla. Exato, que agora falou que vai escrever um livro. Enfim, você dá margem, por isso que eu falo, as pessoas dão margem para te atacarem. Porque quando você está naquela situação obesa, você não tem força para chegar a ter o corpo perfeito que a outra tem,
você vai falar que você está feliz com o seu. Exatamente. Aí, quando você conquista, você mudou completamente o discurso. Mudou a sua opinião, né? É isso que está o problema. É que naquele momento, quando você não consegue, você se conforma, né? E qual a maneira de você se conformar? Você falar que tá bem. Exato. Na verdade, não tá. Mas, pois é, mas não conseguiu? Pois é. Depois conseguiu. Era o que falta para essas pessoas conseguirem chegar até lá? Então, eu acho que tem que fazer essa autorreflexão. As pessoas precisam parar, pensar onde que eu tô errando, o que falta para eu conseguir, ao invés de ficar atacando as pessoas. André, as pessoas te pedem muito VIP? Pede. Pede. Mas isso eu acho que é normal. Eu acho que a vida toda foi assim, né? Principalmente pessoas que... Acho que todo mundo quer ser agraciado, né? Todo mundo quer fazer parte. E falando em ser agraciado, geralmente, há um tempo atrás, as pessoas, quando elas tinham um desejo de algum material, elas recorriam ao Silvio Santos pedindo essas coisas. E a galera que sempre teve um sonho de ser DJ, elas recorrem ou recorriam a você como alguém para dar essa oportunidade numa casa. Recorrem, né? E como é que você recebe isso? E qual é o critério que você usa para dar oportunidade para um novo talento? Olha, eu acho que antigamente era mais fácil porque a quantidade de profissionais, a oferta era menor. Hoje a oferta é muito maior. Então você fazer essa triagem, né? Você vai muito mais de pessoas que você tem conhecido, de um outro DJ que conhece o trabalho do outro, que vai e indica, fala, olha, eu já ouvi esse DJ tocar, ele é muito bom, fica de olho nele. Esse cara que talvez valha a pena você dar uma atenção especial. E outras pessoas que vão surgindo mesmo, de pessoas que indicam pelas redes e vão indicando, a gente olha lá o perfil, vê. Eu acho que existe também essa análise do pacote completo, né? Que não é só a imagem, mas também hoje em dia nas redes sociais é engajamento, como essas pessoas elas se posicionam nas redes sociais, porque não basta você ter só talento, você também tem que saber vender o seu peixe. Tem que ser um produto. Você tem que ser um DJ produto. hoje é um produto, né? Então você vê DJ que não faz foto, que não tem material, que não cria nenhum tipo de conteúdo para poder estar ali gerando engajamento das pessoas, para estar no dia, aparecendo na timeline das pessoas, para você se tornar conhecido mais presente nas redes. Então, como que eu, como produtor, eu vou conseguir divulgar aquela pessoa? Como que eu vou lançar aquela pessoa? Se ela não tem nada para divulgar. É diferente quando eu pego uma pessoa e falo assim, olha pessoal, vamos convidar, vai ser a estreia desse DJ que foi convidado, e esse DJ já passou por isso, passou por aquilo, ficou conhecido por esse vídeo, por aquilo, sabe? Já tem alguma coisa para falar dessa pessoa. E quando você não tem nada para falar com essa pessoa, que você vai falar, né? O que você vai falar? Então esses profissionais precisam se ajudar. Entendeu? Então você precisa criar conteúdo, que seja falar de música, cria pauta, o DJ tem que falar sobre música, criar uma pauta como ele faz a pesquisa dele, qual a linha que ele segue, quem são as pessoas que são inspiração para ele, gerar esse conteúdo nas redes sociais, estar presente, porque a gente precisa que as pessoas conheçam essa pessoa também, porque soltar uma pessoa do nada é um desrespeito para quem está tantos anos no mercado, e você dá oportunidade para alguém que do nada, apareceu do nada, e aqueles que estão 10, 15 anos sem ter uma oportunidade de ter a oportunidade de ter uma visibilidade, você é um desrespeito para essas outras pessoas. Verdade. Então, eu também tenho esse papel, porque eu também sou muito julgado. André, como que você vai dar a oportunidade para essa pessoa que nunca ninguém viu na vida? E a gente que está aqui ralando, está todo sábado, está batalhando, está pedindo, está implorando, está clamando por um espaço nas suas festas, nos teus eventos, você nunca deu espaço. Eu acho que a gente tem que, na verdade, as pessoas precisam se ajudar também. Não é só querer, não é só também tocar bem, ter técnica, porque técnica e tocar bem é o mínimo que um produtor vai exigir do profissional que vai tocar lá. Ser produtor também ajuda? Ajuda, claro que sim. Também é importante, mas nem todo produtor é um bom DJ. Mas acho que vale sim, porque quando a pessoa é um produtor, ele tem, na verdade, um embasamento muito maior. Né? De repertório musical, de pesquisa, também de saber. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Isso na hora de tocar.
o que funciona, o que não funciona. Ele tem um ouvido muito mais apurado. O repertório dele vai ser muito melhor. Então, com certeza, vale muito a pena. Vamos dar uma brincada? Vamos. Nosso quadro. A gente preparou. Eu vim hoje, mas eu não sei nem o que me espera, hein? Pelo amor de Deus. Isso que é bom. A gente preparou uma brincadeira aqui com você, um quadro de quem é VIP, quem não é VIP. Na sua festa. Na sua festa. Eu posso ficar em silêncio? Não pode. Vamos ver a primeira pessoa. Nani maravilhosa, vipérrima. Essa pessoa, uma pessoa também que é uma inspiração de luta, de conquista, de garra. Realmente é uma inspiração para muitas pessoas. E a gente está falando muito dessa questão da comunidade trans, né? E eu acredito que ela é uma pessoa que representa muita gente, que faz bonito. E o que ela fala é de verdade. A Nani não gosta muito da parada. O que você acha da parada? Olha, eu já participei da parada com carro e, obviamente, depois que eles começaram a restringir carros de balada, por na verdade falar que, enfim, porque o foco mudou, né? É muito mais uma questão política ali. Mas eu acho que a parada ela é necessária. Eu não posso criticar a parada. E eu acho que se pudesse voltar os carros, eu acho que é super bonito, que dá um brilho a mais. Um carro mais de balada. O que ela mesmo quis dizer é isso: a parada virou muita festa e pouca representatividade, né? Na verdade, era muita festa com os carros e que tinha esse glamour de festa, porém, muitos questionavam que era mais festa e o que a TV mostrava era exatamente o pior lado da parada. Carnaval. Exatamente. E era o carnaval. E que o objetivo da parada não era o de fato que deveria, que estava ali. É o respeito, é o levantamento das são as pautas. Então, é muito controverso isso, mas eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é que acho que muitas vezes as pessoas veem a parada como talvez um comércio, vamos dizer assim, entendeu? Então, hoje, participar da parada tem seu valor, é caro, mas tem muita marca. E não critico, porque eu acho que ela tem que se sustentar. Também. Um evento desse também é caro. E que também é um movimento etarista, porque coloca lá a nova safra da comunidade e quem pavimentou aquela avenida esquece de estar lá também. Não, e eles às vezes nem vai na parada. Imagina, muitas vezes nem vai. E eles pavimentaram. Hoje as conquistas que nós temos, devemos muito à parada. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas a gente não pode deixar de reconhecer o valor da parada. Eu acho que ela tem que ter um meio termo. Ela tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro sim, porque as pessoas não trabalham de graça. Ela precisa se pagar também. Ela precisa pagar. É um evento caríssimo. As pessoas estão ali para exatamente, ela tem um propósito, a parada tem um propósito. E todas as pessoas que estão lá, que são pessoas sérias, elas também precisam ser remuneradas por isso. Claro. E a parada acontece uma vez por ano, e o resto do ano? Quem paga o salário dessas pessoas? Quem paga o escritório? Quem paga a água, luz, PTU, um monte de coisa? Tem um custo para isso. Então eu acredito que hoje eles estão colhendo os frutos do esforço que começou lá atrás. Vamos ver o próximo. Vamos pro próximo. Jojo Todinho, dá o VIP ou não, André? Jojo Todinho. Olha, eu acho que... Ai, tão complicado. Jojo, que recentemente o clipe que foi gravado na The Week, não foi? Que ela tirou do ar? Não é isso? Foi gravado na The Week, sim, há muito tempo. E eu acho que a Jojo... Não sei se ela talvez foi mal compreendida, mas eu não tenho nada contra do Jojo, não. Te juro. Eu acho que são escolhas, né? E ela também é muito atacada, né? E eu acho que a nossa comunidade precisa entender que a gente também precisa respeitar a opinião das pessoas. Talvez as pessoas mudaram um pouco o estilo de vida. E a gente estava falando que, né, da questão que quando ela era mais obesa, agora ela está numa outra área, mas ela também foi muito julgada. E talvez as pessoas não sabem lidar com esse tipo de ataques. E ela altamente entra no contra-ataque. E isso acaba gerando uma guerra. E que ela fica de saco cheio. E as pessoas falam assim, eu tô cagando para esse público que está me acabando comigo. Sabe? Ela foi muito... É normal do ser humano, vamos dizer assim. Quando você é atacado e muito atacado, você faz o quê? Você vira o opressor. Você vira, exato. Então, você, na verdade, como que eu vou
eu não estou defendendo ela aqui não, tá? Como que eu posso estar do lado de uma comunidade que está me atacando, está acabando comigo? E muitas vezes eu sinto isso também. Mas você não acha que isso partiu principalmente depois que ela revelou você do bolsonarista, lado político, e também por tirar do canal o clipe que ela dedicou à comunidade? Então, por que ela tirou da comunidade? Por que ela tirou? Foi por causa que ela assumiu a posição política? Foi logo depois que ela assumiu. E a comunidade começou a atacá-la e aí ela tirou... Olha, eu acho que para mim todos vão ser bem-vindos na minha casa. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo, então. Érica Hilton. Da VIP, claro. VIP, com certeza, da né? VIP, com certeza. A Érica, ela tem o valor dela. Ela tem, né, construiu uma persona muito forte, com pautas muito fortes, muito importantes. Ela tem o valor dela, sim. Ela vai ter VIP para ela. Próximo. Evandro Santo. Evandro. Uma história com o Evandro, eu conheci o Evandro dentro do metrô. Ah, é? E eu trabalhava na época na Press Code, que era uma assessoria de imprensa, e ele fazia animações de festas, tipo stand-up em festas, assim. E nosso começo de vida. Eu acho que o Evandro, ele tem o valor dele, porém eu acho que o Evandro, eu não sei, ele se perdeu um pouquinho. Por quê? Não sei, eu acho que saúde mental, não sei se depois que ele saiu do pânico. E eu não tô aqui para julgar ninguém, não. Acho que as pessoas têm que acolher as pessoas. Talvez ele tá faltando um pouquinho de alguém acolher ele. E as pessoas, quando não são acolhidas, elas podem acabar ficando mais amargas. Uhum. Então a gente tem que entender. Ele ficou muito sozinho também, né? Exato. Então eu acho que, não sei, talvez as pessoas meio que viraram as costas para ele e o ser humano acaba ficando mais amargo. Eu acho que a gente tem que entender o porquê dessa transformação, né? Mas ele é um cara muito competente, inteligente, tem umas sacadas. Muito bom humorista também. Muito bom humorista. Eu gosto muito do Evandro. É VIP? É VIP, claro. André, que prazer te ter aqui. Muito obrigado por você ter aceitado. Prazer é meu, que delícia. Muito legal o nosso bate-papo. Passa rapidinho, né? Você vê? Bom, eu fico muito feliz em poder falar sobre todas essas pautas, que eu acho que, né, diz muito sobre o que a gente vive no dia a dia. E ainda, né? que a gente vai viver, né? Do que a gente vai viver e do que a gente tem presenciado, né, no mundo. Eu acho que isso serve pra gente, cada dia, fazer uma autoanálise. Eu falo que eu nunca fiz análise, mas eu acho que eu consigo fazer um bom recorte de tudo que está acontecendo ao nosso redor no mundo de hoje, que eu acho que está tão tóxico, tão pesado, que acho que a gente deveria tratar com mais leveza. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. Obrigado. Você é o nosso convidado especial, André. Obrigado. Tchau, e você pessoal, que está aí, segue a gente nas redes sociais, @QMaisPodcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Toda quinta, às 8 da noite, conteúdo novo aqui no nosso canal, e toda sexta lá na Jovem Pan. E não esqueçam de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal. É muito importante, gente, que vocês façam essa inscrição e vocês vão receber notificação toda vez que a gente publicar vídeo novo. Tem trecho das entrevistas, melhores momentos. Nosso podcast tá bombando, né, Fafá? Tá bombando. E a semana que vem, especial de 1 ano do Que Mais, diretamente do Estúdio 1 da Jovem Pan com Andressa Urach. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.